Fala pessoal, hoje a gente vai discutir duas questões importantes sobre tratamento de primeira linha em pacientes com câncer de cólon e vamos pegar alguns conceitos dentro dessas questões. A primeira questão mostra uma paciente de 66 anos com diagnóstico de adenocarcinoma do cólon sigmoide, ou seja, cólon esquerdo. No estadiamento tem metapulmonaria hepática. O CE é alto, as funções orgânicas são preservadas, o ECOG é 1, não tem mutação de Carras, NRAS ou BRAF. Discutido em reunião multidisciplinar e se conclui que ela não é candidata à ressecção de metástases e não tinha papel para ressecção do primário, e ele pergunta qual é o tratamento neste momento. Então, alguns pontos que eu acho que são importantes nessa questão. Primeiro ponto é ressecção do primário no cenário metastático. Alguns dados divergentes na literatura, mas o que é mais aceito hoje em dia é que não existe papel para ressecção de tumor primário no cenário metastático em câncer de cólon, porque isso não impacta diretamente em ganho de sobrevida global, a menos que o paciente seja sintomático do primário, ou seja, tenha sangramento ou risco de obstrução. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar na questão. O segundo ponto é que quando a gente está falando de metástases hepáticas e pulmonares, a gente sempre precisa discutir em time multidisciplinar e ver se de fato essa paciente é uma potencial candidata a tratamento cirúrgico ou ablativo local, pensando em terapias locais para controle da doença sistêmica e possivelmente até uma resposta completa prolongada nessa população. Então isso sempre deve ser discutido, mas no caso foi discutido, não tinha papel para ressecção do primário, não tinha papel para ressecção das metástases, e o que ele está perguntando é como tratar com regimes de quimioterapia, anticorpos monoclonais em primeira linha essa população. E o que a gente sabe é que as combinações de tratamento com 5-fluoracil irinotecano e 5-fluoracil e oxaliplatina, elas são muito similares entre si, e o que mais importa no tratamento do câncer de cólon metastático é o sequenciamento, é permitir que os pacientes recebam FOLFIRI e FOLFOX, seja um antes do outro e assim sucessivamente. Então, o papel do sequenciamento é muito forte. Agora, na ASCO de 2022, nós tivemos uma plenária que foi importante, um estudo chamado Paradigma. Esse estudo foi um estudo que avaliou pacientes com câncer de cólon sem mutação nos genes RAS, cólon esquerdo metastático, e avaliou o tratamento de primeira linha com FOLFOX mais panitumumab versus FOLFOX mais bevacizumab, mostrou um benefício de sobrevida para a população que utilizou FOLFOX mais panitumumab. Então, talvez depois dessa ASCO de 2022, essa questão tivesse um pequeno ajuste. A melhor resposta para essa questão fosse o esquema do Paradigma com FOLFOX e panitumumab, mas a gente vai ver as alternativas e vai tentar escolher a melhor, pensando que essa era a prova de 2021. Então, na letra A gente tem uma combinação de 5-fluoracil irinotecano com anti-EGFR, ou seja, FOLFIRI com anti-EGFR. Isso é uma baita opção de tratamento para essa população. Ela é candidata à terapia anti-EGFR e a gente vai fazer uma combinação que poderia ser tanto FOLFIRI quanto FOLFOX. Então, a letra A está correta. E agora a gente vai ver as outras alternativas. Não é que as outras alternativas estejam incorretas, mas ele está perguntando qual a melhor alternativa. Então, na letra B, ele nos passa um esquema tríplice de tratamento, FOLFOXIRI. Na letra C, um esquema quádruplo, FOLFOXIRI com anti-VEGF. E na letra D, FOLFOXIRI com anti-EGFR. Essa é uma paciente que não será submetida a tratamento cirúrgico de metástases, ou seja, ela não necessita de uma taxa de resposta tão absurda assim, portanto, a gente não tem papel para terapias tão intensivas. Portanto, o melhor tratamento para ela seria a combinação de 5-fluoracil com irino ou 5-fluoracil com oxali mais anti-EGFR. Lembrando que se a gente estiver respondendo na nossa prova de hoje, talvez FOLFOX com panitumumab aos moldes do estudo Paradigma seja aí a melhor resposta para essa questão. E a resposta dada foi, então, de fato, a letra A. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, falando sobre doença metastática. Agora a gente vai revisar mais uma questão importante sobre câncer de cólon metastático. Um paciente de 70 anos, diagnóstico de câncer coloretal, estadiamento clínico 4, que não tem nenhuma restrição ao uso de quimioterápicos ou de anticorpos monoclonais, e ele vai fazer algumas considerações sobre esses tratamentos. Então nós vamos pular a letra A
e a partir da B. Primeiro, deve ser aplicada uma classificação do consenso de subtipos moleculares que é essencial para predizer a resposta. A gente sabe que em 2015 foi publicado na Nature a classificação molecular dos tumores de intestino, que subdividem os tumores de intestino em 4 subgrupos principais, com algumas características moleculares diferentes. Mas isso até hoje não muda de fato o tratamento dessa população, então não é fundamental que a gente faça essa classificação, por isso essa letra está errada. Letra C, se houver mutação do KRAS códon 12, o BRAF também deve ser testado. Isso é errado. Então, aqui nesse slide a gente vê à esquerda a classificação dos tumores, a classificação molecular, publicada na Nature em 2015, e aqui a gente vê a via do RAS. E o RAS, ele está aqui em cima na via, e o BRAF está embaixo dele. Então, se eu já tenho uma mutação do RAS alta, não adianta eu testar o BRAF, porque eu já sei que eu tenho uma via de sinalização acima dela, estimulando o crescimento e a proliferação do tumor. Na letra D, atualmente se recomenda testar o BRCA1 e 2 para indicar o tratamento com o IPARP na primeira linha. Isso não é verdade, não tem papel bem estabelecido no momento para a utilização de inibidor de PARP na primeira linha dos pacientes com câncer de cólon. Isso pode ser verdade para outros tumores. Câncer de ovário, discute-se isso em câncer de mama, em câncer de próstata, mas em câncer coloretal isso não é uma verdade hoje. E a última letra, o teste para instabilidade de microsatélites está recomendado somente em pacientes que têm um parente primeiro grau com câncer coloretal. Isso não é verdade, a gente testa a deficiência das enzimas de rotina em todos os pacientes com câncer coloretal. Isso é muito importante porque é um fator prognóstico para esses pacientes e também muda a terapêutica. Se esses pacientes forem metastáticos e tiverem deficiência, eles vão receber imunoterapia em primeira linha aos moldes do estudo Keynote 177, ao invés de receberem quimioterapia na primeira linha. E agora, portanto, a resposta da pergunta é a letra A. É mandatório testar o status RAS antes de se recomendar a utilização das terapias anti-EGFR. Ou seja, antes de eu prescrever cetuximab ou panitumumab para o meu paciente, eu tenho que saber se ele é RAS selvagem, portanto candidato a esses tratamentos, ou RAS mutado, portanto não candidato a esses tratamentos. Esse dado ele veio de um estudo importante, que foi um dos primeiros estudos que avaliou a utilização de terapia anti-EGFR em câncer de cólon, que foi o Crystal Trial. O Crystal Trial foi um estudo publicado no New England, primeiro autor, o Dr. Eric Van Custen, publicado em 2009. E o que ele avaliou era o papel do cetuximab combinado à quimioterapia no tratamento de primeira linha dos pacientes com câncer coloretal metastático, e foi oferecido então no estudo para pacientes que tinham mutação de RAS e para pacientes que eram selvagens. E quando a gente olha aqui no forest plot, a gente vê que os pacientes que tinham mutação de RAS não derivaram benefício de sobrevida, enquanto os pacientes que eram selvagens derivaram benefício de sobrevida, isso tanto para sobrevida livre de progressão, quanto para sobrevida global, quanto para a taxa de resposta. Portanto, a partir desses dados, consolidou-se o dogma, o paradigma de que pacientes que são NRAS, KRAS selvagens são candidatos às terapias anti-EGFR. Pacientes que têm mutação no KRAS ou no NRAS não são candidatos a essas terapias. É claro que vários estudos têm tentado juntar drogas, reverter essa mutação, mas isso ainda não é uma realidade nos nossos dias atuais e, portanto, a gente não indicaria de rotina para esses pacientes na primeira linha. É claro que agora a gente já tem alguns dados de algumas medicações que agem especialmente no KRAS G12C, mas isso não é o padrão de tratamento da primeira linha para os dias atuais. Eu acho que esses então eram os principais pontos que a gente precisava discutir e a gente continua aí no próximo dia com mais uma questão.